Hold up. E aí galera, mais um probleminha de conjuntos do IME. Esse aqui também era uma dívida, tá? Bom, o problema fala o seguinte. Sejam os conjuntos P1, P2, S1, S2, tais que... Aí ele vai falar algumas... né? A interseção de P2 e S1 está contida em P1, a interseção de P1 e S2 contida em P2, e a interseção de S1 e S2 está contida na união de P1 e P2. Demonstre que a interseção de S1 e S2 está contido na interseção de P1 e P2. Então, analisando aqui um pouco mais a fundo, aqui fala da união, né? E aqui ele quer que seja mais do que isso. Ele quer que isso aqui esteja contido na interseção desses dois, ok? Bom, a primeira coisa a se fazer aqui é escrever melhor, né? Traduzir isso aqui numa linguagem um pouco mais acessível, os dados da questão, essas três condições aqui, ó, 1, 2, 3, né? Então vou numerar as condições, condição 1, condição 2, condição 3. Então a primeira condição fala o seguinte, fala que a interseção de P2 com S1 está contido em P1. Segunda condição, P1 interseção S2 está contido em P2. E a terceira, S1 interseção S2 está contido na união de P1 com P2. O que eu quis dizer com escrever isso aqui de uma maneira mais que vai ajudar, né? Bom, eu posso traduzir isso aqui da seguinte maneira. Eu posso dizer que se um elemento um elemento X, né, qualquer, ele pertence ao conjunto P2 e, ao mesmo tempo, né, esse I é de I ao mesmo tempo, né, ele também está em S1, isso é que é a interseção, né, ele está em P2 e em S1, esse mesmo elemento. Então, ele está contido em P1. Então, o mesmo X ele pertence a P1. Ok, vou fazer a mesma coisa para esse aqui, para essa segunda condição que o problema deu, né? Um elemento X, um outro X, né? Um elemento X. Ele está em P1 e em S2. Isso quer dizer que ele pertence a P2. Ok. E essa última condição vai falar o seguinte, ó. Que se o elemento X está em S1 e em S2, então esse elemento está em P1. E agora, união. União é porque ele está em um ou em outro. Pode até estar nos dois, né? Que é aquela questão do ou inclusivo, né? Que pode estar em um, pode estar em outro ou pode estar nos dois. Então, ele está em P1 ou um ou outro, né? X está em P2. Ok. O que o problema quer? O problema quer que você mostre que, além disso aqui, ó, ele está ao mesmo tempo nos dois, ok? Bom, essa terceira condição nos dá duas possibilidades, né? A condição 3 nos dá duas possibilidades. Primeiro, que o X está em P1. Bom, se o X está em P1 e aqui está dizendo que ele está em S2, né, também, aí eu posso usar essa aqui, ó, P1 e S2, quer dizer que ele vai estar em P2. Então eu posso colocar assim a condição 2 nos garante que, como X está em S2, né? P1 e S2. Em S2 também,
Então, esse x está em P2. Ou seja, ele está em P1 e blá 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 vai estar em P2. Logo, x pertence a P1, P1 e x pertence a P2. É o resumo do que a gente descobriu aqui, né? Ou seja, ele está na interseção, ok? E de forma análoga, para o P2, né? O x pode estar em P1 e P2. Se o x estiver em P2, agora a condição 1 nos garante, nem coloquei garante aqui, né? Nos garante que, como ele está em S1, né? Está aqui em S1, também, então o x está em, o que a condição 1 está dizendo? Ó, ele está em P2, né? Que é isso aqui, ó. E a gente está vendo que ele está em S1, então a condição nos garante que ele está em P1. Que ele está em P1. Logo, resumo do que a gente conseguiu, x está em P2 e em P1. Logo, conclusão, né? Conclusão. Se x pertence a S1 e x pertence a S2, então x pertence a P1 e não é mais ou, é i, né? Mais ainda, x pertence a P2. Ou seja, colocando lá a linguagem que ele quer, né? Que ele deu, o conjunto S1 interseção com S2. Deixa eu revisar aqui. Pois é, isso aqui está contido na interseção. Isso aqui vai estar contido na interseção de P1 com P2. Como queríamos demonstrar, né? Como queríamos demonstrar. Ok, galera. Então, é só isso aí, pessoal. Curtam, compartilhem, né? Comentem aí se vocês quiserem mais algum probleminha, tal, né? E até já. Fui.